Olá, meus amores! Hoje vamos aprender sobre mais dois sistemas. Na aula passada, na aula retrasada, aliás, nós estudamos sobre o sistema cardiovascular, né? O sistema que faz a circulação do sangue, também conhecido como sistema circulatório. Então, hoje vamos aprender sobre o respiratório e também digestório, a respiração e a nossa digestão. Primeiramente, vamos entender sobre o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório ele tem a função de fazer a entrada e a saída do ar no nosso corpo. E vai aí vir o oxigênio, onde vem o oxigênio entra no nosso corpo e depois vai sair o quê? O gás carbônico, certo? Então, vamos conhecer primeiro quem faz parte do sistema respiratório. Temos as fossas nasais, né? A faringe, laringe, traqueia, pulmão esquerdo, pulmão direito, brônquios, diafragma e bronquíolos. Então, este aqui é um importante músculo que é que vai fazer com que o nosso, que se movimente para fazer o movimento da respiração, certo? Então, vamos lá. No livro de vocês tem esse textinho, pode acompanhar também, tá? O que são as fossas nasais? São as duas cavidades do nariz e é por aí que se dá a entrada do ar, certo? No seu interior existem pelos que filtram o ar, retendo algumas impurezas. Então, gente, esses pelinhos que nós temos aqui, nessas duas entradas, nas duas cavidades, eles têm uma função pra gente. Não é à toa que eles estão aí, não. Não é por enfeite, não, certo? Eles têm a função de filtrar, né, o ar e tem várias impurezas, certo? Né? Principalmente nesses últimos anos aí que a poluição tá cada vez maior. Então, o ar é cheio de impurezas. Então, esse ar tem que entrar para os nossos pulmões, tem que estar filtrado. E aí, além de ter esses pelinhos para filtrar, pegar as sujeirinhas, tem muco. Tipo umidade, um líquidozinho que fica aqui no nosso nariz, que vai ajudar com que esse ar, ele não entre frio para os nossos pulmões. Ele vai fazer com que fique o ar esquente um pouquinho. Então, os pelinhos e esse muco têm essas funções, tá? Filtrar e aquecer. Filtrar são os pelinhos. E aquecer é o muco que tem dentro do nosso nariz, das nossas cavidades, certo? Então, aí quando junta muita sujeirinha, aí a gente vê, né? Uma sujeirinha no nariz, ali é o quê? A quantidade que se juntou de sujeira, de impurezas que tinha no ar, né? Não é o nosso nariz, não é o nosso corpo que produz aquela sujeira. É o próprio ar que se juntou ali, as impurezas, e formou aquela sujeira, grossinha, às vezes dura, às vezes molinha, né? Então, temos a faringe, que é o pequeno canal que serve de passagem para os alimentos e também para o ar. É por ela onde a gente respira, né? E também é por ela onde os alimentos entram. Vocês já perceberam? Quem já usou sabe. Quando o nosso nariz está entupido devido a uma gripe, um resfriado, algumas pessoas usam soros, né? Aí coloca o sorinho dentro e de repente aquele soro, ele passa direto e a gente sente o gostinho daquele soro. Então quer dizer que passou pela faringe, porque ao mesmo tempo que a entrada de alimentos, também a entrada de ar, ok? Temos a laringe. A laringe liga a traqueia e nela localiza as cordas vocais. É por isso que a laringe é um órgão da fonação, da voz, da fala e do fonema. Então, se minha voz estiver rouca, né, por conta de falar muito ou até falar alto, ou então problemas respiratórios devido à gripe, às vezes a nossa voz muda, né, quando a gente está gripado. Então, é ela que é responsável pela vibração, né, as cordas vocais vibram, né, e aí é onde sai a nossa voz, certo? E aí por isso a gente tem a capacidade de falar e respirar ao mesmo tempo. Traqueia. A traqueia. Então aqui vamos relembrar. Fossas nasais,
a faringe, onde entra e sai entra o ar e o alimento, a laringe, que é responsável pela a nossa voz, certo? Onde tem as cordas vocais, e a traqueia. A traqueia é esse tubo aqui bem grosso que impede que o ar, que ele se estreite. Se ele se estreitar, aí o nosso ar fica ruim de passar, fica com dificuldade. Então, tem que ser grosso, bem rígido, para o ar passar, certo? E da traqueia vem os brônquios. Ó, brônquio direito e brônquio esquerdo, que é para... Qual é a função dos brônquios? Vamos lá. Os brônquios, falei sobre a traqueia, né, são bem cartilaginosos, duros, né, e deixam o ar passar. Os brônquios têm a função de deixar o oxigênio penetrar nos pulmões, através de suas ramificações, os bronquíolos. Vamos lá olhar novamente. Aqui são os brônquios, tá vendo? Que aqui, ó, liga a traqueia, liga para o brônquio, bem aqui, vocês estão vendo? Brônquio direito e brônquio esquerdo. E os pequenininhos, os fininhos, são as ramificações dos brônquios, dos maiores. E esses pequenininhos a gente chama de bronquíolos, ó, que são os fininhos, tá? Então, e são os brônquios que vai levar o oxigênio para o pulmão. Então, o ar, né, vem, o oxigênio vai para os pulmões, né, por meio dos brônquios e bronquíolos. Vamos agora para os pulmões, que são os principais órgãos da respiração. Porque a gente falou aqui o caminho, né? Onde tudo acontece. Primeiro fossas nasais, depois faringe, laringe, traqueia. E aí quando chega nos brônquios e pulmões é onde realmente acontece, sabe? A nossa respiração. Então, são os principais órgãos da respiração, os brônquios. Localiza-se no tórax, ó, tórax, nós temos aqui essa caixa, né? Aí fica o nosso tórax, que aqui, no caso, é protegido pelas costelas, né? Para proteger esses órgãos. E sobre o diafragma, que é um músculo responsável pelos movimentos respiratórios. São envolvidos por uma membrana muito fina chamada pleura. Então, o diafragma, ele fica, vamos lá ver o diafragma, aqui, abaixo dos pulmões. E ele que vai fazer esse movimento, ó. E aí a gente vê se movimentando, né? Vamos voltar. Então, são eles que realmente fazem acontecer, os pulmões fazem acontecer a respiração. E quem movimenta, quem faz esse movimento de, ó, encher o pulmão e desse movimento de cima, de encher e soltar, é o diafragma. Então, a nossa respiração, ela possui duas fases. Então, tudo que entra tem que sair, não é verdade? Então, eu pego o ar, né? E ele tem aí o oxigênio. Eu preciso somente do oxigênio para o meu corpo, né? Então, a inspiração e a expiração são as duas fases, os dois movimentos que a gente faz. Quando inspiramos, a cavidade torácica é aumentada devido à contração do diafragma e o pulmão se enche de ar. Vamos fazer um movimento aí de casa, ó. Vamos inspirar, tá? Ó. Encheu, né? Ó. Expirei. Então, o meu diafragma já aconteceu um relaxamento. Na expiração, ocorre a liberação do gás carbônico. Então, ó, inspira, oxigênio. Expira, gás carbônico. Então, o que sai agora do meu corpo, né, da expiração, é o oxigênio. E aí, é o gás carbônico. O diafragma relaxa e há uma diminuição da caixa torácica. Então, aumenta, enche na inspiração, oxigênio. Relaxa na expiração e sai o quê? Gás carbônico. Simples e fácil. Agora vamos ver aqui o bonequinho se movimentando, ó. Inspiração, encheu, ó. Encheu. E olha aqui o diafragma se movimentando. Tá vendo? Agora vamos para a expiração. Ó, o diafragma também se movimentando.
expiração, tá? E aqui vamos relembrar o caminho aí da respiração. Após entrar nas narinas, o ar passa por algumas estruturas até atingir os alvéolos pulmonares, que é eles que vão fazer aí a troca gasosa lá nos pulmões, certo? Bom, nariz, qual é a ordem? Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Então essa é a ordem da nossa respiração, do sistema respiratório. E agora vamos conhecer algumas principais doenças do sistema respiratório. Gripe, que é causada por vírus e afeta as vias respiratórias. Quando a gente está gripado ou resfriado, a gente já sente alguns sintomas que é o entupimento das vias respiratórias, né? A gente fica ali, ó, sufocado, sem conseguir respirar pelo nariz, né? Aí é onde muitas vezes a gente começa a ir por outro caminho, respirar pela boca, porque aqui, ó, tá constipado, tá congestionado, tá? Então, aí começa a fechar as cavidades nasais e aí a gente vai respirar pela boca, né? Até a nossa voz muda. A nossa voz muda porque tem um órgão aí responsável pela voz que também faz parte do sistema respiratório. Bronquite é uma doença dos, ó, lembra que a gente estudou de um órgão aí? De uma parte aí do sistema respiratório? Bronquite tem a ver com o quê? Com os brônquios. É causada por vírus ou bactérias. É a inflamação, ó, dos brônquios. Então, se alguém tiver essa doença aqui, ó, quem adquirir, né, assim, essa doença, as pessoas que têm bronquite, quer dizer o quê? Que tá tendo vírus ou bactérias lá naqueles brônquios, e que são aqui, ó, aqui são os brônquios. E se é eles que vão levar o oxigênio para os pulmões, então, peraí, vamos resolver, senão eu vou ficar sem ar, né? Pneumonia é uma inflamação que pode ser causada por vírus, fungos e bactérias e acomete os pulmões, já vai pegar a parte realmente dos pulmões. Afeta os alvéolos, porque é o alvéolo, gente, que vai fazer a troca, né, gasosa do oxigênio e gás carbônico. E a outra é a tuberculose, causada por bactéria, bacilo de Koch, ataca geralmente os pulmões. Então, todas essas doenças aqui são doenças o quê? Respiratórias, né? E incomoda, porque se tem algo tapando a minha respiração, dificultando a minha respiração, então é incômodo. Então eu tenho que tratar, porque sem oxigênio a gente não vive, né? Bom, e como é que eu devo cuidar do meu sistema respiratório? Primeiro, acompanhe no livrinho de vocês, visitando lugares onde se pode respirar ar puro. A gente vive aí, ó, num mundo cheio de poluição, o ar poluído, né? Isso contribui muitas vezes para as doenças respiratórias. 2, evitando ambientes poluídos, acabou de falar. 3, evitando o fumo. Pessoas que fumam e às vezes pessoas que ficam perto de quem fuma também sofrem com isso, né? Evitar ambientes em que estejam pessoas fumando. Fazer exercícios é muito importante, pois ajuda a fortalecer o diafragma, facilitando assim a respiração. Então, eu fazer uma atividadezinha física também vai me ajudar a fortalecer aquele órgão ali, ó, que faz um movimento. E eu preciso fortalecer ele para eu ter mais facilidade de respirar. 5, tratando com cuidado gripes e resfriados. Muitas vezes a gente já ouviu essa frase, gripe mal curada, né? Ou gripe maltratada. Porque não tratou direito a gripe, ainda ficou ali restinhos ali de secreções, né? E aí depois vai se agravando. Vestindo roupas adequadas ao clima da região do ano. Então, se aquele dia está muito frio, eu tenho que buscar o quê? Me aquecer, agasalhos, cobertores durante a noite, né? Porque ali também vai poder prejudicar os meus pulmões. Lembra que a prof falou que o ar, que no nariz da gente tem muco que vai aquecer esse ar? Pois é, porque o ar não pode entrar gelado nos nossos pulmões, ou frio, né? 7, também é conveniente se prevenir contra as doenças cumprindo com o plano de vacinação. Então, existem várias campanhas aí, né?
que incentivam a vacinação de determinadas doenças. Então, uma delas a gente já toma quando a gente é recém-nascido, né, a BCG, que vai tratar vai evitar também a tuberculose. E tem outras vacinas, tá, gente? Como a vacina da gripe, que tem a campanha todo ano, né, que vai aí evitar aquela gripe bem forte, que pode levar até a morte. Então, sempre acompanhar o calendário de vacinação para poder a gente evitar adquirir certas doenças respiratórias. Finalizamos o conteúdo sobre respiração, sobre o sistema respiratório. Agora vamos para o digestório, a parte da comida. Como é que a comida, né, passa depois que a gente pega ela na mãozinha e leva até a boca? O que é que acontece no nosso corpo depois que ela está dentro da gente? Vamos acontecer esse processo, tá? Vamos estudar e entender esse processo. Bom, o sistema digestório é o sistema que vai transformar a nossa alimentação no nosso corpo, certo? Que vai ali pegar todos os nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo, certo? E também vai eliminar o que não precisa. E o processo que acontece no nosso corpo é chamado de digestão, né? É quando o alimento está sendo transformado. Então, nosso corpo é uma perfeita máquina. Olha o tanto de coisa que acontece só no instante que a gente está aqui. O coração, os pulmões e agora o intestino, certo? Tudo trabalhando em união. Então, o sistema digestório, ou a digestão, é onde o alimento está sendo transformado dentro da gente. E vamos conhecer agora quem faz parte desse sistema, tá? O primeiro de todos é a boca. Porque tem que ter algum lugar para entrar, né? Então, e aqui também funciona aquele sistema. Tudo que entra, sai. E o início onde entra é a boca, certo? Então, a boca é um órgão, né, que faz parte do sistema digestório. Temos a faringe, as glândulas salivares, esôfago, estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado, ânus e fígado. Aqui vamos entender primeiro quem são os órgãos e quem são as glândulas. Os órgãos são o quê? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso e o ânus. Então, os órgãos vão trabalhar e eles contam com a ajuda das glândulas. O que são glândulas? Elas vão liberar líquidos que vão ajudar na digestão. Tem as glândulas salivares, que são a da saliva, o que vocês conhecem como cuspe, né? Tem o fígado, aqui é fígado, viu, gente? É um erro de digitação. Fígado, que também é a maior glândula do nosso corpo, produz líquidos também, que vai ajudar na digestão. O pâncreas também é uma glândula e a vesícula biliar. Então, aqui são órgãos e aqui são glândulas, tá? Os órgãos, eles vão fazer as maquininhas que vão trabalhar e as glândulas são os líquidos que ajudam na digestão, tá? Primeiro processo que a Pro falou é a boca, né? Então, é na boca onde tudo começa, onde o alimento vai ser inserido no nosso organismo, certo? E a boca, dentro da boca, temos o quê? A língua, gente. E a língua, ela conta com... ela faz, aliás, essas funções, além de ajudar na mastigação, na deglutição e na fonação. Por que ela ajuda na mastigação? Porque é ela que faz, aquele movimento enquanto a gente está comendo. A deglutição é o processo de empurrar a comida para dentro do nosso organismo, certo? Como é que eu só vou colocar na boca e vai ali sumindo como mágica? Não! Então, eu mastigo e depois eu faço isso, ó. Então, quem me ajuda a empurrar é a língua, né?
Ela também ela ajuda também na nossa fala, na nossa fonação, certo? E ela conta também, gente, mostrar aqui para vocês aqui o processo de deglutição, ó, a língua empurrando o alimento. A Pro fez aqui para vocês e agora vocês estão vendo o processo da empurrando o alimento, né? Deglutição. Lembre desse nome, deglutição. Bom, a língua conta, a boca conta, a língua também, né? Conta na ajuda ali, daquela mastigação e tudo, conta com glândulas salivares, ó. São glândulas, aqui, ó, que daqui é que vai sair líquidozinho. A saliva, né? Que a Pro acabou de falar, vocês conhecem popularmente como cuspe, né? Mas o nome correto é saliva. Aí nós temos a glândula sublingual, que ela vai ficar saindo líquidos, né? A saliva para ajudar na mastigação, certo? E também contamos com a importante função dos dentes, né? Nós temos aí, quando a gente é criança, quando a gente está ali naquela fase ali de bebê, quando está com 5 meses, até os 6 anos de idade, com 5 meses, 6 já começa a aparecer os 2 dentinhos, né? Pronto. E quando chega aos 6 anos de idade, as crianças têm, até aí tem os dentes de leite, né? Conhecido como os dentes de leite. Por que dente de leite? Porque ele tem a cor branquinha igual ao leite. Só que esses dentes de leite, eles não são para sempre. Quando chega com 6 anos de idade, a criança tem 20 dentes, certo? Quando a gente é criança, a gente tem 20 dentes. E aí, 6 anos de idade, começa a troca desses dentes. Esses dentes aí vai dar lugar aos permanentes, certo? Aí tem, ó, primeiro molar, segundo molar, pré-molar, canino, incisivo lateral, incisivo central também, que são os 2 da frente, incisivo lateral, canino e primeiro premolar, e aí dá continuidade. O que tem de um lado tem do outro, certo? Pois é. Então vamos lá. Nós temos 8 incisivos que cortam os alimentos. Quais são os incisivos? São aqui, ó, os 4 superiores, certo? Depois temos os 4 inferiores. Eles vão ter a função de cortar o alimento. Quando eu vou morder um sanduíche, eu uso meus incisivos, né? Temos os 4 caninos, 2 superior e 2 inferior. Canino porque tem a aparência dos dentinhos dos cães, né? Por isso tem esse nome canino, dos cachorrinhos. Então, eles perfuram e rasgam os alimentos. Perfura e rasga os alimentos. Vou comer uma carne, eu vou ter que usar o meu dente canino para me ajudar, certo? Então, são 4. Os pré-molares e os 12 molares trituram e esmagam os alimentos. É neles que vai acontecer realmente a mastigação. Gente, e a importância de uma boa mastigação? Então, eu tenho que mastigar bem os alimentos. Eu não posso sair comendo. Tem gente que come com tanta pressa que só faz engolir. E isso depois vai prejudicar lá no nosso intestino, porque vai ficar mais lento, certo? Então, eu preciso mastigar bem meus alimentos para poder facilitar a vida do meu sistema digestório, tá? Então, mastigar bem até virar o bolo alimentar. É o que chama de bolo alimentar. É aí juntar a saliva, o alimento e aí, ó. Vou observar que só nessa partezinha aqui teve a língua, a boca, a língua, os dentes, a língua e as glândulas salivares, para poder iniciar o processo, né? Então, e aqui, já que a gente ainda está falando dos dentes, vamos estudar aqui qual é a parte de cada dente, do dente, né? O esmalte, que é a partezinha da cor do nosso dente. Tem pessoas que têm o esmalte do dente mais escuro, mais amarelado, mais branquinho, mas realmente quem tem os dentes mais branquinhos mesmo, bem branquinhos, geralmente faz um tratamento, né? Mas
a cor original do dente não é exatamente branco puríssimo. Temos a dentina, que é essa partezinha aqui, ó, perto já. E temos aqui da pele, da carne, né? E temos a polpa, né? É aqui na polpa onde vai ter a circulação do sangue. Claro que nosso dente também precisa dessa circulação. Depois, falamos já sobre os dentes. Agora vamos para o quinto passo do nosso bolo alimentar, da nossa comida. A faringe. A faringe, como a gente estudou lá no sistema respiratório, a faringe, além de passar a respiração, passa os alimentos. É por isso, gente, que quando a gente estiver comendo, a gente não pode ficar conversando, porque aí corre o risco de quê? De engasgar, né? Porque aí, ó, vai ter que dar conta, comer, falar e respirar. Comer, falar e respirar. E aí, ó, entra pro lugar errado, né? Aí a gente começa a se sufocar, porque ali, ó, o sistema respiratório quer ar, aí a gente quer comer e também quer falar? Não pode, né? Bom, aí aqui fica a faringe, onde passa o alimento e também o nosso oxigênio. Sexto passo é o esôfago. É esse grande tubo que é empurrado o alimento. É nesse grande tubo onde depois daqui vai para o estômago, certo? É um tubinho assim, é tipo um cano, né? Tem um cano da nossa casa que leva água? Pois é, a gente tem esse cano aqui, esse tubo chamado de esôfago. O sétimo passo é o estômago. Essa bolsa aqui, parecendo um bebê, né? Essa bolsa chamada de estômago, nela, vocês estão vendo que tem um líquido? Todos nós temos esse líquido aqui. Por quê? Esses líquidos são ácidos, corrói, queima, certo? E eles vão ajudar no processo de digestão, no processo do bolo alimentar. Então, vai ali, ó, cada vez vai virar uma papa. Então, aquela maçãzinha que a gente comeu no início, lá na boca, vai virar uma papa. E aí, por que essa papa? Por conta do suco gástrico, que são liberados pelo pâncreas, pelo fígado. Esses ácidos aí vai ajudar na questão do bolo alimentar. Depois que ele receber esses ácidos, que ficou aquela papinha tem um nome, viu? Não é papa não. A professora usou o nome papa para ficar melhor para vocês entenderem. Recebe o nome de quimo. Então, o quimo já é depois que passa pelo estômago, né? E o estômago pegou ali os nutrientes que precisava para o corpo. Pronto. Já que a gente falou desses ácidos, vamos ver aqui. O pâncreas, quem é que ajuda nesses ácidos? O pâncreas produz um suco denominado suco pancreático, que auxilia na digestão de alimentos. O fígado produz uma substância chamada de bile, que transforma a gordura em partículas menores para serem melhor digeridas. Então, eu preciso desses dois líquidos para ajudar na minha digestão, para ajudar naquela questão do alimento, a tirar os nutrientes, né, necessários. Então, aqui nós temos o fígado, que libera o bile, e temos o pâncreas, que libera o suco pancreático. Bom, depois que ele saiu de lá do estômago, ele vai para... Já tá chegando no final, tá? No final desse processo. Depois que ele passa pelo estômago, ele vai para o intestino delgado. O intestino delgado é bem comprido, né? Enorme, tá ali, ó, todo arrumadinho dentro do nosso organismo. Nesse intestino delgado é onde já vai estar os nutrientes necessários. Aí o sangue vem lá, pega esses nutrientes e leva para o corpo. Então aqui, ó, a alimentação já está, tudo que eu preciso para o meu corpo já está aqui no intestino delgado, certo? Só que aí existem coisas desnecessárias depois daquela confusão toda, daquele processo todo. O organismo tirou os nutrientes necessários para o corpo e ficou o que não servia. Olha aqui, ó, o que não servia. É mesmo, é o número 2, certo?
Então, é o bolo fecal. O bolo fecal, gente, que são as fezes, é liberado e ele passa aqui por esse tubo aqui, chamado de intestino grosso, certo? O intestino grosso é onde está o bolo fecal ou as fezes, certo? Que é o número 2, certo? E agora, lembra que a Pró falou que tudo que entra sai? Entrou pela boca, né? E no final, o final de tudo, o bolo fecal, as fezes, vai sair por outro órgão, que é o final da nossa digestão. Sai pelo ânus, certo? Aí quando dá vontade de ir ao banheiro, de fazer o número 2, é porque ali o nosso sistema já fez todo o trabalho. Pegou os nutrientes e o que não servia ali, ó, transformou em fezes, tá? Que vai para o ânus, tá? Bom, já entendemos como é que acontece o sistema digestório, mas a gente precisa cuidar da nossa alimentação, certo? Por quê? Vamos cuidar do nosso aparelho digestório. Como cuidar dele? Comendo sempre nas horas certas, sem excesso de alimentos. Então, se eu comer muito exageradamente, aí, ó, o coitadinho aqui da gente, que tá dentro da gente, vai ficar ali, ó, trabalhando incansavelmente. E aí acontece uma má digestão, né, uma dorzinha de barriga, né, e outras doenças. Bom, então comer nos horários certos, porque demora, vocês viram o tanto que demora para tudo terminar, né? Pois é. Então demora para fazer essa digestão. Então eu preciso ter horários para minha alimentação e também ter uma quantidade, né? Eu tô com muita fome, claro, sacia a sua fome, mas comer exageradamente também vai dificultar na digestão. Comendo devagar e mastigando bem os alimentos. Gente, olha o que essa menininha está fazendo, desesperada, coitada. Então, assim, a gente tem que comer com calma, mastigar bem, né? Porque a gente mastigando bem, a gente vai facilitar a vida dos outros órgãos que estão aqui dentro da gente. Então, eu tenho que mastigar bem, ali com a ajuda da língua, dos dentes, da boca, da saliva, né? Para poder isso aí, ó, ficar um trabalho mais leve para o nosso estômago, tá? Para o nosso intestino. Bebendo água regularmente durante o dia. Então, a água, além de nos hidratar, também vai ajudar no processo da digestão, certo? Bom, ingerindo os alimentos ricos em fibras, como frutas, leguminosas e cereais, que ajudam no fluxo intestinal. Ou seja, vai ajudar ao nosso intestino trabalhar melhor. São exemplos de alimentos fibrosos, com bastante fibras. Ameixa, alface, feijão, abacate, aveia, né? Muitas vezes nós podemos observar em iogurtes, né? Com ameixa. E eles são os mais indicados para as pessoas que têm problemas no intestino, porque vai ajudar mais a acelerar o seu metabolismo. Aí aqui temos uns exemplos de alimentos que também ajudam. O gengibre, ele faz o quê? Alivia nas náuseas, né, dores abdominais. Ameixa, náusea, vontade de, né? Ameixa é um relaxante natural, protege as células do organismo. Cenoura ajuda nas questões gastrointestinais e no sistema imunológico, pois contém vitamina C. Então vai me ajudar a gente não adquirir doenças com facilidade. Arroz integral, rico em fibras e atua com laxante natural. Laxante é quando eu libero mais minhas fezes com facilidade. Brócolis ajuda na eliminação de toxinas e fibras. Abacaxi e mamão contém enzimas que ajudam na digestão. Chá vermelho reduz o colesterol e facilita a digestão. Chá verde protege o fígado, assim como o chá vermelho, e é contraindicado na gestação e amamentação. Então, mulheres grávidas já não pode tomar esse tipo de chá porque pode perder o bebê, né? Couve contém substâncias anticancerígenas que atuam no fígado, além de antioxidantes e fibras. Então, aqui nós temos alimento. Então, a nossa saúde vai depender também do nosso alimento. Vocês viram aqui que nós temos soluções naturais
para melhorar o nosso intestino. Então, geralmente, uma pessoa que tem problemas intestinais tem que ter uma alimentação diferenciada. Aí aqui, você sabia? O alimento engolido leva apenas alguns segundos para chegar ao estômago. No estômago, uma digestão leva de 2 a 3 horas. Olha a importância de comer nos horários certos. Toda a transformação dos alimentos começa da boca e termina no intestino grosso, é o final grosso. O tubo digestivo da boca ao ânus mede 7 a 10 metros. As células que revestem o estômago e o intestino são renovadas em média a cada 5 dias. Então, nossas células estão mudando, né? São renovadas. O fígado é a maior glândula do corpo humano e facilita e fica do lado direito do abdômen, nele produz a bile. A vesícula biliar é um órgão esverdeado em forma de saco, presente no sistema digestório, e ela armazena a bile, um líquido produzido pelo fígado que atua na digestão de gordura. Então, tem muita gente que sente uma dorzinha, né? Aí tem que tirar a vesícula. Isso significa que está inflamado e tudo. Então, ela serve para armazenar esse líquido, certo? O pâncreas é uma glândula situada atrás do estômago e nele produz o suco pancreático. Pronto, meus amores, terminamos nossa aula e da próxima a gente continua com mais conteúdo, tá? Beijos!